Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui com o Tiago Germano sobre o romance dele, O que Pesa no Norte. Quer mostrar aí, Tiago? Da editora Moinhos, uma editora lá de Belo Horizonte, 2022. É um romance com 296 páginas. E esse é um livro que eu li no Kindle. Estava conversando com o Tiago aqui, foi a minha primeira experiência aqui para o canal, lendo no aplicativo. Seja bem-vindo, Tiago. Prazer te receber aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado para os seus espectadores também por terem chegado ao nosso papo. E espero que a gente troque algumas figurinhas aí a respeito do livro e de literatura, né? É sempre um privilégio falar com pessoas que, como eu, é, compartilham dessa experiência de falar sobre coisas que não existem no mundo de hoje. Isso é cada vez mais valioso. Ah, maravilha. Maravilha mesmo. Gostei muito do seu romance, Thiago. A gente vai tentar, assim, esquadrinhá-lo aqui um pouco. Gente, o Tiago Germano, ele é escritor, autor de vários livros, entre eles O que Pesa no Norte, sobre o qual a gente vai conversar hoje, que é de 2022, como eu disse, Demônios Domésticos, de 2017, esse indicado ao Jabuti. Ele é mestre e doutor em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Fez um estágio na University of East Anglia, no... Onde é, Thiago? E fica em Norwich, na Inglaterra, uma Ah, sim. cidade incrível, uma das Maravilha. é, cidades literárias da Unesco, sabe? Patrimônio da Uhum, Unesco. Então, nossa, foi um período maravilhoso. maravilha. E ele também é professor de pós-graduação em escrita criativa da Uniesp e das oficinas de criação literária da Maple Bear, coordenador da Festa Literária da Rede Estadual de Ensino, a FLIRED. É isso? Maravilha. Gente, romance, então, bem interessante em termos de estrutura, né? E em termos de enredo também. Basicamente, assim, em termos de enredo, né? É um romance que traz o foco narrativo em duas situações. Uma que é a busca do Ricardo, a personagem Ricardo, pelo filho Guilherme em São Paulo. E isso vai se alternando, assim, de uma forma não burocrática, com situações do passado familiar, né, que vão avançando cronologicamente do nascimento dessa personagem Guilherme, que some, ao ponto em que ele sai de casa, e isso vai sendo ali contrastado, presente e passado em combinação. Esse só, assim, grosso modo, o enredo, né? E o romance do Tiago traz também uma dedicatória aos pais, com essa foto também, que brinca com essa foto aí, né, da capa do livro, que é descrita no romance, inclusive, e traz também a epígrafe do Belchior, pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul, grande cidade, lá da fotografia 3x4, essa canção que fala de alguém que se desloca para o sul também, que fica desapontado, principalmente desnorteado, né? E mora na rua, tem assim toda uma situação próxima do romance, né? E que apresenta São Paulo e Rio como lugares violentos. E para quem não conhece a canção, escute lá. Ela termina com uma série de Eu Sou Como Você. Isso que acho que é interessante também trazer essa discussão da identidade, da alteridade ali que tem no romance do Tiago também. Tiago, vamos começar então. Eu queria te perguntar assim, da gênese desse projeto, da escrita desse romance, né? Que tipo de motivação? Como é que talvez se a epígrafe do Belchior já estava ali no início, como é que surgiu a ideia assim para estruturar essa obra? Por favor. É engraçado, Ricardo. Recentemente eu viajei ao Chile em decorrência do meu trabalho na Secretaria de Educação. Eu sou coordenador da Festa Literária da Rede Estadual de Ensino, como você mencionou, mas eu fico num setor ali que coordena vários projetos aqui da Secretaria de Educação. Um deles é o Conexão Mundo, que leva estudantes para outros países, né, para fazer intercâmbios. E aí eu fui designado para buscar
99 estudantes que estavam lá no Chile. E aí eu me lembrei exatamente do momento em que eu tive o primeiro insight para escrever O que Pesa no Norte. Isso era mais ou menos 2010, creio eu, e eu fiz uma viagem com meu pai, e ele tem um pouco do Ricardo, do seu xará, mas são personagens bastante distintos, né? Ele é um personagem bastante distinto, o Ricardo, no caso, né? Meu pai, por exemplo, ele é muito menos conservador do que o Ricardo. Mas eu lembro que nessa viagem que eu fiz com ele, foi uma viagem na qual eu senti que ele estava no momento da vida dele se encontrando, ele estava se separando da minha mãe. Hoje eles estão juntos, mas nessa época eles estavam num processo de separação. Ele estava reavaliando uma série de coisas na vida dele. Ele me chamou para essa viagem, uma viagem, no caso dele, a trabalho, e eu fui acompanhando, meio como suporte emocional, porque ele estava num momento muito fragilizado. E eu lembro que quando a gente viajou no aeroporto ainda, eu tinha levado um caderno para fazer um diário de bordo dessa viagem, porque a literatura então ainda não era uma presença na minha vida no sentido profissional, no sentido de escrever, mas desde adolescente eu sou muito aficionado na literatura. Os livros sempre foram companheiros fiéis da minha vivência. Então, eu levava esse caderno mais com a intenção de registrar um diário mesmo, num outro país. Era a primeira vez que eu estava visitando um outro país. Aliás, não era a primeira vez, era a segunda vez. Eu já tinha viajado para a Espanha, mas era a primeira vez que eu visitava um país latino-americano e resolvi registrar algumas notas. E a primeira nota que eu registrei é aquela cena do, do jogo de xadrez entre pai e filho, que está inclusive nos teasers do Que Pesa no Norte. É uma cena ali meio no miolo do livro, que foi a primeira cena que surgiu. Muito, eu acho que influenciada justamente por essa nossa relação que foi se aproximando na viagem e por uma lembrança que era a lembrança dele me ensinando a jogar xadrez. Meu pai joga xadrez. E aí eu comecei a esboçar aquilo e comecei a notar. Porque é isso, né? A literatura nunca é uma mimese completa da realidade, né? É sempre uma transfiguração, na verdade, da realidade, né? E aí eu notei que começou a se desenvolver ali no meio da narrativa dois personagens em conflito, esse pai e esse filho. E, e se insinuando um pouco também a presença feminina de uma mãe ali, meio que atuando como mediadora desses dois personagens. E conforme isso foi se desenvolvendo, eu percebi que havia aí um, uma semente, algo que poderia gerar uma narrativa maior. Então, fiz essas anotações, passei o resto da viagem toda registrando o nosso passeio por Santiago. Ao voltar, eu acabei esquecendo esse caderno, ficou perdido nos meus alfarrábios. E já depois, muito depois de eu ter publicado aliás, eu não tinha publicado ainda o livro de crônicas, que foi minha estreia na literatura, o Demônios Domésticos. Mas eu estava começando a escrever A Mulher Faminta, que foi o primeiro romance. Estava começando a escrever. E acho que já tinha terminado, inclusive. A ideia era, na verdade, eu escrever um projeto por o mestrado em escrita criativa na PUC. Eu, a Débora, que é minha companheira, ela estava indo prestar a prova do doutorado em escrita criativa na PUC. Ela também é escritora, né? Débora Ferraz, autora do Enquanto Deus Nos Está Olhando. E, e eu fui acompanhá-la para fazer o mestrado. Eu eu pensei, não, talvez eu possa escrever A Mulher Faminta. Mas A Mulher Faminta já tinha andado muito. O romance já estava quase pronto. E eu disse, não, eu quero ir para Porto Alegre, quero ter uma experiência nova, quero
trabalhar do zero uma narrativa que surja e que fale um pouco desses deslocamentos. E eu achei que uma outra viagem para o sul do país, embora seja o mesmo país, é marcado por várias diferenças, né, culturais, e eu achei que esse deslocamento ia ser interessante para a narrativa. E aí eu disse, não, por que não retomar aquela ideia? E aí eu fui buscar o caderno, porque eu lembrava dessa cena que estava escrita, eu não sabia direito onde estava, comecei a revirar os cadernos e achei de novo. E aí, quando eu achei, veio a associação com a epígrafe do Belchior, o que pesa no norte pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul, grande cidade. E aí eu pensei, era o que faltava para definir sobre o que seria esse romance. Esse romance é sobre uma pessoa que viaja para um outro lugar em busca do seu sonho, em busca da sua autonomia, que de certa forma era o que eu estava fazendo na época, indo para Porto Alegre, e que tem esse passado arraigado e tem que, de certa forma, se desvencilhar desse passado para conquistar essa identidade. E é também sobre esse pai fraturado, esse pai que tem os próprios problemas dele, e resolvi juntar as duas coisas e começar a escrever o romance. Foi um percurso longo, né, permeado por várias angústias acadêmicas, inclusive. Eu acho que nesse aspecto aí eu transferi as minhas angústias acadêmicas para o Ricardo, porque ele é um acadêmico, né? E acho que fiz o melhor possível. Hoje, quando eu vejo algumas leituras de alguns leitores, tem sido o meu livro mais lido, algo que eu só tinha alcançado na crônica, e que eu devo ao fato de ser uma narrativa breve, né? Ser um livro de narrativas breves, a crônica. Eu consegui agora na narrativa longa e acho que eu estou começando a me sentir um pouquinho mais à vontade com o título de romancista agora, porque antes eu me considerava essencialmente cronista. Hoje eu acho que eu posso dizer que eu sou um pouquinho romancista em virtude do que pesa no norte. Ah, eu acho também, porque tem todo você sustentar uma narrativa, né, por algumas centenas de páginas ali, como você sustenta, eu acho que com certeza você foi bem sucedido. Uma coisa que me interessou no romance, você disse agora há pouco, que é um romance sobre alguém que busca a sua autonomia, seu próprio espaço, seu próprio eu ali, né? É, mas é interessante que na narrativa essa personagem, pelo menos nessa circunstância de São Paulo, ela é narrada indiretamente, né? O tempo todo o foco está no pai, né? Essa personagem que busca autonomia, você nunca vai direto nela, a não ser no passado, o que eu acho muito interessante, que enriquece a narrativa e cria essa expectativa no leitor. Acho que é um pouco isso, que eu acho que você consegue construir muito, muito bem, Thiago. Tem uma coisa, você quer falar? Pode falar, por favor. É que eu acho que eu fui vendo que o Ricardo e o Guilherme, eles acabam operando um tipo de mecanismo dentro da prosa ali de duplo, né? Eles viram duplo um do outro um pouco, então a experiência de um acaba virando a experiência do outro e vice-versa. É interessante, recentemente um leitor me procurou e ele chegou para perguntar, olha, eu tenho uma dúvida. Uhum. Desculpa, o leitor quase sempre chega assim, né? Geralmente aí você pensa, é alguma crítica ou algo que ele tenha talvez não gostado tanto da narrativa, mas ele chegou para dizer, olha, desculpa, mas eu gostei tanto do Ricardo, eu empatizei tanto com o Ricardo, e ele é o vilão da narrativa, ele, segundo ele, né? Ele é o vilão da narrativa. Foi mesmo essa sua intenção, como quem diz, olha, eu fiz o contrário do que você queria fazer. E eu disse, não, olha, pode ficar tranquilo, porque na verdade, se você tivesse me dito que você antipatizou completamente com o Ricardo, é que eu consideraria o meu trabalho mal feito, porque eu queria justamente evitar o viés da caricatura ali entre esses dois personagens, né? Eu, por exemplo, como escritor, pelo meu lugar como indivíduo, eu por ser mais jovem, por não ser pai, eu sou, eu não tenho filhos, não sei como
pelo menos não sei empiricamente como é a experiência de uma paternidade. Eu sei do meu irmão, que hoje é pai, sei da minha posição de filho, pela minha própria criação, mas enfim, eu tendia a ter uma empatia muito grande pelo Guilherme, que era também um sujeito da minha geração, dos anos 80, com as mesmas referências, mas eu não conseguia entrar de cabeça no papel desse pai, para usar um termo do teatro, né, papel. O teatro tem muito a ver com esse livro, né? Então eu não conseguia entrar de cabeça. E aí eu percebi que nos testes que eu fazia com esse personagem, eu tendia muito a tornar a relação dele com o Guilherme como uma relação maniqueísta. E eu sabia que isso era ruim para a narrativa. Então eu tinha, de certa forma, que o meu desafio, o meu grande desafio, era humanizar o Ricardo, colocar nele, humanizar de uma forma que não fosse também redentora. Eu não queria dar, justificar as ações do Ricardo, as ações negativas que o Ricardo teve, por exemplo, na formação do Guilherme. Eu não queria justificar, mas eu queria que, de certa forma, as pessoas entendessem por que foi daquele jeito. Que é, para mim, o que a literatura de qualidade de fato faz. Quando a gente vai ler Crime e Castigo, a gente tem uma empatia por Raskolnikov, e é difícil assumir essa empatia, é um assassino de velhinhas, ninguém concorda, eu espero, não? Que ninguém concorde com esse tipo de atitude, mas você consegue, ainda que por contraposição, ainda que por contraste, compreender um pouco mais de si como humano, compreender um pouco mais da essência de um ser humano a partir desse tipo de exame, de investigação que o Dostoiévski faz da alma humana a partir do Raskolnikov. Não é à toa que o Freud foi um grande leitor de Dostoiévski, né? O primeiro trabalho pelo qual ele foi premiado, aliás, o único trabalho, eu acho, pelo qual ele foi premiado, foi justamente uma tese sobre, sobre a leitura de Dostoiévski. Então, eu acho que para falar do que você acabou de falar, né, existe esse jogo de duplicidade, os dois meio que se identificando, se confundindo como um só no meio da narrativa. Uhum. Certamente. Você falou de Dostoiévski, eu lembrei das cenas que aparecem no seu romance, principalmente em algumas situações na escuridão do apartamento onde esse pai está em São Paulo, ele tateando as coisas ali. Eu acho que tem essa procura dessa alma, desse homem subterrâneo aí muito presente no seu livro. E tem uma outra coisa, Tiago, que é engraçada, é que aqui em casa somos Ricardo e Ana também, né? Então, eu já li o romance com essa identificação também, interessante. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, para além do contar a história, do representar a realidade, né, ou transfigurar a realidade que tem no seu romance, tem também o uso de diferentes gêneros textuais que aparecem pincelados, né, durante o romance como um todo, né, pensando o romance como esse compósito, né, de carta, mensagem de celular, matéria de jornal, resenhas de teatro. A gente vai falar sobre a função teatral ainda do que está presente no romance, o que para mim faz do livro também uma espécie de oficina de escrita, né, de manipulação desses diferentes gêneros aí, né? Como é que foi o planejamento disso? Como é que você planejou colocar essas diferentes matérias textuais, esses gêneros diferentes? O que que você aproveitou das suas atividades de pesquisa e de professor de escrita criativa na escrita desse livro? Se desse uma pincelada assim nesse aspecto aí da, da engenharia mesmo da coisa, né? Olha, nesse mesmo caderno, quer dizer, não o mesmo caderno em que esse do diário da viagem, o outro que eu já comecei a esboçar o projeto do romance já para submeter ao mestrado em escrita criativa, né? Tem duas frases que eu acho sintomáticas assim quanto a essa
vertente da obra do romance como uma reflexão do romance também, né? Porque eu acho que todo romance, de certa forma, mesmo não sendo metalinguístico, ele é também um pequeno ensaio do que o próprio autor acha sobre o romance. Aí tinham duas frases nesse caderno. Uma era uma do Elmore Leonard, que ele diz que só existe uma regra para boa escrita. Existe uma regra. E a regra é aquela que você constrói para si mesmo e que funciona com você. Porque a mesma regra que eu construo para mim não é a mesma regra que vai funcionar para você, né? O processo criativo é um processo muito subjetivo e a gente, como professor de escrita criativa, tem que ter esse cuidado de respeitar também o processo dos alunos, dos estudantes, que não são meros alunos, meros estudantes, são também escritores. Eu, quando entro numa sala de aula para dar uma oficina de criação, eu deixo isso claro. A hierarquia aqui não existe. Nós estamos falando de escritores para escritores. E muitas vezes eu mudo de ideia enquanto eu tô ensinando, tô lendo com eles, porque a oficina de criação é, de certa forma, também uma oficina de leitura. O escritor ele sempre surge do leitor, né? Eu acredito piamente nisso. E aí tinha essa frase e tinha uma outra frase que para mim também é muito sintomática, mas eu não lembro exatamente de quem é o autor agora. Mas ele diz o seguinte, que a competência do escritor de ficção deriva da previsão. Eu acho muito interessante essa frase, e é uma frase que quando eu repito as pessoas torcem um pouquinho o nariz, porque parece que você prever os, as etapas de um romance, por exemplo, a estrutura de um romance, evita que você tenha surpresas. E não é essa a intenção. O processo de criação, ele é essencialmente feito de surpresas e de imprevisibilidades. Mas isso não quer dizer que você, como escritor, como criador, não possa se planejar. E é como numa comparação banal, numa analogia bem banal. Quando você vai sair de casa para o trabalho, você tem aquele seu caminho preferido, aquele caminho que você se sente mais seguro, mas isso não impede que a qualquer momento, no meio do caminho, passando por uma marquise, uma, a varanda de um prédio desabe sobre você, ou sei lá, um piano caia na sua cabeça e tudo aquilo se acabe e tome outro rumo. Ou que você, por uma razão qualquer, desvie o caminho, ache que te dá na veneta, de repente, por outra, atravessar a rua em outro ponto, enfim. Mas você tem na mente o seu percurso. E esse romance, O que Pesa no Norte, ele foi bastante planejado, no sentido de que eu sabia que eu queria uma, uma narrativa que tivesse esses dois eixos temporais, o presente e o passado. Aliás, uma preocupação enorme que eu tive foi que esses eixos, nos primeiros rascunhos, eles estavam um tanto discrepantes em termos de, não só de extensão, como de dramaticidade. Porque eu acho a dramaticidade até mais importante que a extensão. Não é porque um deles é mais longo que o outro que ele vai ter a mesma carga dramática, ou que vai ter mais carga dramática. Não é bem assim. E aí eu comecei a tentar adequar isso, porque eu sentia que, por vezes, o leitor se apegava muito ao presente ou ao passado, e quando ia para o outro momento, se perdia, ou eu perdia o leitor. Eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que ele tivesse aquela tentação ruim que eu, como leitor, muitas vezes tive, de passar as páginas num determinado. Eu como leitor crítico, estou lendo um romance agora de um. Evidentemente, não vou revelar de quem é por ética profissional, mas é um romance muito grande, ele tem mais de 600 páginas, e esse romance é todo estruturado a partir de dois narradores.
Tem um narrador que é extremamente prolixo e cansativo mesmo, que eu já coloquei nas observações. Olha, quando esse narrador aparece, o seu leitor tem a tentação absurda de pular e de ir para o outro. Porque, número um, não tem conexão aparente entre os dois narradores. Número dois, o seu romance é enorme. É enorme, são 600 páginas. O que já vai Uhum, ser um problema quando esse cliente ou essa cliente for vender para um editor, por exemplo. Tenho certeza que o editor vai dizer, olha, ou você reduz isso aqui drasticamente, ou você transforma isso numa saga, que é uma possibilidade também, né? Mas então, eu não queria que o leitor pensasse isso. Ó, vão ser dois romances distintos, dessa infância desse rapaz e o outro dessa busca do, do pai. Eu queria amarrar, eu queria dar uma unidade a isso, né? Então, eu sabia que iam ter esses dois eixos temporais e que eu ia ter que conseguir, de alguma forma, fazer com que eles ressoassem um dentro do outro. Era uma estrutura que me seduzia muito como leitor. É uma estrutura que o Cristóvão Tesa, por exemplo, usa muito. Você vai ver o Filho Eterno, o romance mais célebre dele, tem justamente esses dois eixos temporais. O pai cuidando do filho, que tem um síndrome de Down, tem essa condição, e o pai, na juventude, se formando escritor. Tem dois eixos ali, um de presente e um de passado. E eu achava aquilo fabuloso, eu até hoje acho o livro muito legal. E acho que o Cristóvão Tesa ele é um mestre nesse tipo de estrutura, embora nos livros mais recentes já começou a ficar fatigado para mim como leitor, sabe? E aí, nessa época, isso me seduzia bastante, eu queria explorar um pouco. E eu tentei me virar nessa estrutura ali dentro do que pesa no norte. E eu acho que justamente para tentar tirar um pouco desse nível de automatismo, porque eu acho que o automatismo é um grande inimigo da escrita literária, a gente tem que estar o tempo todo desautomatizando na escrita literária, saindo das zonas de conforto. Eu quis, hora ou outra, pincelar, brincar com outros tipos de estrutura. Resenha de jornal, que aí eu aproveitei um pouco do meu passado como jornalista, né? Eu não sei qual é a tua formação, mas eu tenho essa mancha no meu currículo, eu fui jornalista por muito tempo. E aí comecei a explorar isso, explorei também manifesto, né? Tem um manifesto teatral ali no meio, tem é, tem SMS, como você falou, nossa, isso para mim hoje tem sido um desafio, um baita desafio, porque a gente hoje está atravessado, né, por tecnologia. Você vê, eu estou falando contigo aqui num computador no meio de um café. É interessante uhum. para quem lê O que Pesa no Norte ver que eu realmente sou um frequentador assíduo de café, né? Eu estou aqui no meio do café. Mas, enfim, essa tecnologia, o mundo acontecendo, tem aqui na minha frente uma pessoa ali fazendo eu acho que alguém contratado pelo café justamente para fazer propaganda do café e tá fazendo uns vídeos para TikTok dos produtos aqui do café. Aham. E você está o tempo todo convivendo com essas tecnologias. E como colocar isso no texto literário? Porque é inegável que isso existe, é inegável que isso tem potencial literário. Mas eu sinto os leitores o tempo todo se desvencilhando um pouco disso, salvo alguns que vou citar um exemplo aqui. Recentemente eu li o livro do Rafael Montes, O Jantar Secreto. E ali dentro tem uma conversa de WhatsApp. Eu cheguei a pensar, sabe, eu preciso colocar rede social aí nesse texto, eu preciso colocar esse tipo de comunicação que, se uma pessoa desaparece, a primeira coisa que hoje você vai fazer, né, é fuçar as redes do sujeito, né? Só que aí, por um contexto histórico, que o texto se passa mais ou menos ali em 2008, 2007, 2008. Não tinha ainda. O Facebook não era tão popular, ainda existia o Orkut. O WhatsApp, eu acho que não existia ainda, ou pelo menos não era tão popular também. Eu coloquei o SMS, e uma hora ali eu coloquei o Orkut, mais por uma sensação assim de que eu estava evitando o desafio, Aham. sabe? Do que, do que propriamente comprando essa briga da verossimilhança. Mas, mas é isso, eu gosto de experimentar também.
não sei como é que vai ser nos próximos romances, né? Porque Uhum, eu sinto que meus romances, assim, eles têm gaveta, têm tempo de gaveta. Eu publico por pequenas e médias editoras e os meus romances saem depois de muito tempo de serem escritos. O Que Pesa no Norte, por exemplo, eu terminei em 2017. Foi sair em 2022. Então ele teve um sim, tempo de gaveta. Então não sei até que ponto escrevendo também, substituindo agora, por exemplo, o SMS por WhatsApp, eu não sei se mais para frente vai ser uma tecnologia datada também. também Eu, pode ser. eu sofro muito isso na crônica, por exemplo. Crônicas envelhecem muito rápido. A última crônica que eu escrevi pro jornal trata justamente dessa questão. Crônicas, elas parecem ter prazo de validade. Eu acho que por esse comprometimento que o gênero tem com o real, com o presente. Então, tenho crônica que eu falo sobre personagens, sei lá, João Kleber. Não sei nem se você lembra de João Kleber. Hoje ninguém fala sobre João Kleber, que é um apresentador meio infame de televisão, né? E, embora no romance, justamente por se pretender ser um gênero um pouco mais perene, essa questão do envelhecimento seja menor, mas também acontece no romance às vezes. Você vai ler um romance brasileiro dos anos 70, o tipo de gíria que se usa, ou pior, às vezes as traduções. Isso que eu acho engraçado. Você vai ler aquela Uhum, tradução. Agora surgiram umas novas, do Apanhador do Campo do Centeio, por exemplo, do Salinger. Você vai ler a nova tradução, ela está mais atualizada, mas você vai ler a tradução que existia antes, as gírias são completamente em desuso, estão completamente em desuso uhum. hoje. Mas é isso, eu tentei explorar também esses outros suportes literários. Maravilha. E eu acho que acaba tornando o romance um pouco mais caleidoscópico, assim, e eu acho que funciona bem. Tem uma coisa, Tiago, que é o seguinte: você estava falando aí agora sobre como se relacionar com o leitor, né, nesse sentido de também não fazer com que o leitor pule determinadas passagens ou até abandone o livro. O seu livro é um livro extenso, é um livro que tem um narrador, uma voz narrativa ali que é muito metódica, muito descritiva, eu diria até um narrador sem pressa, né? E aí eu queria te perguntar como é que você pensa a questão do ritmo no romance, porque, por exemplo, quando você está contrapondo lá passado e presente, né? O passado ele vai se acumulando muito lentamente na vida das personagens ali e de repente começa a saltar, né? Até chegar aos saltos maiores, cada vez maiores, até Guilherme sair de casa. E nas cenas do presente, o ritmo vai meio que estável ali, né? Ainda que mais ao fim ele se embaralhe. Tem aquela cena muito bonita também do passado e presente, da ida na infância, na adolescência, né? Da personagem a um bordel, né? Tem aquele trecho que você intercala presente, passado e tudo se funde ali. Então eu queria te perguntar como é que você pensa o ritmo na narrativa, que tipo de estratégia que você usa para ir cativando quem está te lendo e mantendo a leitura. Um pouco você já nos respondeu aqui, né? Cara, sempre foi uma questão muito patente para mim. É, eu falei do Tesa, ele tem um livro chamado O Espírito da Prosa, que é sobre um ensaio sobre a arte de escrever, né? Um livro bem interessante dele. E ele diz que o grande desafio de um escritor é colocar um personagem para se mover na narrativa, para andar na narrativa. Eu senti muito esse desafio quando eu comecei a escrever A Mulher Faminta, o meu primeiro romance. Até hoje eu sou muito refratário ao início do, do romance, que é justamente aquele momento em que o leitor está mais propenso para abandonar o romance, né? Dizem que os acidentes de avião acontecem sempre ou 30 segundos depois da decolagem ou 30 segundos antes do Antes. pouso. Eu acho que o grande acidente da literatura costuma acontecer nessas 5 primeiras páginas aí, que o leitor corre muito risco de atirar teu livro pela janela, né? E aí, esse início da Mulher Faminta eu acho muito acidentado. Ele é muito descritivo e ele, se você for resumir, é pura e simplesmente
eu tentando colocar um personagem, um protagonista, para sair de sua cama. Sair de sua cama e atender um chamado na madrugada pelo interfone, no qual o síndico, ou o porteiro, a pedido do síndico, pergunta se tem algo morto dentro do apartamento dele, que tem algo cheirando muito mal ali dentro. Eu até hoje, quando releio, eu, eu fico envergonhado, eu faço essa expressão mesmo. Até eu não sei se era um livro que eu publicaria novamente, eu reeditaria, entende? Mas no que pesa no norte, eu tentei melhorar um pouco. A gente tá sempre, em cada livro, tentando se superar, né? É esse o desafio do escritor, é isso que nos move, é isso que nos faz não parar de escrever, né? Você nunca está satisfeito com a sua escrita. E aí, no que pesa no norte, eu ainda noto essa morosidade da qual você fala, essa falta de pressa, um pouco mais consciente em certos momentos. Eu, eu li, eu acho que enquanto eu estava escrevendo que Pesa no Norte, eu li o Nausgard, que ele tem a questão do hiperrealismo, né, bem aflorada, que é um cara que, de fato, ele narra o mínimo detalhe, né? Me Uhum. chamou muita atenção isso na prosa dele, como de clichê dizer isso, é uma platitude, é o que todo mundo olha quando começa a ler os textos dele. Mas o que me chamou mais atenção no, te, no, na, no estilo do Nausgard não era o que ele narrava, era o que ele não narrava, era o que ele deixava de fora da narrativa. E nesse sentido, eu tentei pensar, enquanto eu estava escrevendo, muito mais no que eu ia deixar de fora do que no que eu ia colocar ali dentro, sabe? E não sei, já me disseram que eu sou um escritor que descrevo muito bem. E eu tento tomar muito cuidado também para que essas descrições não sejam muletas narrativas. Porque, num primeiro momento, quando você está escrevendo, o ideal é que você recorra a essas muletas mesmo. Porque a pior coisa para um escritor é ficar diante da página em branco com aquele bloqueio criativo, né? No primeiro momento, o ideal é que você, mesmo com seus vícios, mesmo com suas manias, que todo mundo tem, não é porque você escreve profissionalmente, entre aspas, que você não vai ter, você tem também, só que você só se torna mais consciente delas e você tenta evitá-las ou contorná-las ou usá-las ao seu favor. E sempre que eu via que uma descrição estava se estendendo demais, ou estava dispersando o leitor, eu tentava cortá-la. Teve capítulo desse livro que eu deixei de fora, porque leitores chegaram e me disseram: olha, se eu fosse você, eu cortaria. Pronto, tem uma coisa que está citada muito en passant no texto, que antes era um capítulo inteiro, que Aham. era o machucado do Guilherme quando ele aparecia já em São Paulo na aula e o amigo dele, o Miguel, dizia: você não gosta de jogar vôlei? Aí ele eu me machuquei no vôlei e nunca mais joguei. E foi uma cortada que o Ricardo deu nele. E tinha todo um capítulo enorme sobre isso. Falava um pouco das regras do vôlei que mudaram dos anos 80 para cá, né? Antes não havia esse rodízio, as posições eram fixas. Enfim, eu não entendo muito de vôlei, mas na época eu estudei direitinho o vôlei e coloquei tudo ali. E eu pensando, não, isso é extremamente necessário para esse capítulo. E ninguém se interessou, ninguém. E aí o que foi interessante para ter essa medida, ter essa calibrada do leitor, foi eu ter antes, pouca gente sabe disso, mas eu publiquei antes esse livro no, no Kindle, naquele prêmio Kindle. Ele concorreu na época que a Vanessa Passos venceu com A Filha Primitiva. Mas assim, eu nem fiz tanto estardalhaço na época, porque eu tinha muito medo de que ele perdesse o ineditismo, né? Mas alguns leitores, meia dúzia de leitores, leram o livro e aí conseguiram me dar essa métrica
de certos momentos da narrativa que de fato estavam dispersando e eu levei em consideração, sabe? Mas assim, essa questão de ritmo também eu penso muito na, na crônica, que eu acho que é o gênero em que eu me encontro mais. Eu acho que eu consegui, na crônica, atingir ali um nível de, por assim dizer, sofisticação, talvez, do narrar. Eu me sinto bem escrevendo crônica e eu acho que, modéstia à parte, o resultado é satisfatório. E eu sofria muito para escrever gêneros mais longos. Até que um dia Débora, que é minha esposa, a minha primeira leitora, minha professora de escrita criativa, disse: por que você não tenta escrever no conto e no romance? Por que você não tenta escrever como você escreve crônica? Eu sei que são gêneros distintos, eu sei que tem outra atmosfera, mas por que não partir do pensamento, do teu mecanismo de criação para a crônica, para essas outras narrativas? E aí eu Uhum, sempre tenho escrito assim, desde então. E eu sinto que com as devidas adaptações, muito da linguagem que eu uso para o romance, para o conto, vem um pouco da crônica, vem dessa pachorra da crônica também, porque a crônica, apesar de ser rápida, um instante, né? Eu gosto de comparar uma queda numa poça d'água, um tropeço que você dá ali na poça d'água. Ela tem essa pachorra, é preciso você estar distraído para ver alguém caindo na sua frente e colocar isso num texto. É preciso estar um tanto com esse músculo da observação hipertrofiado. E aí eu vejo muito do Tiago cronista nesses trechos do romance que são um pouco mais uhum. lentos e, e que tentam puxar um pouco o leitor para dentro do texto, que é o que o cronista está o tempo todo querendo fazer, né? E aí o Ivandro Menezes, um leitor que eu respeito muito, escritor também que eu respeito muito, ele diz: olha, eu acho que você não é o escritor do. Vamos supor, o cano estourou no meio da rua e choveu dejetos para tudo quanto é lado. Você não é o escritor do que acontece na hora que o cano estoura. Você é o escritor do que acontece durante esse período aí em que esse incidente aconteceu e as pessoas em torno tiveram que lidar com os problemas decorrentes desse acidente. Então, eu gostei muito dessa analogia que ele fez e de me colocar nesse lugar de não é o fenômeno apoteótico, é talvez o que haja por trás dele, o que se desenvolva nos bastidores dessa apoteose. Massa. Viu, Thiago? Tem uma coisa também que a gente precisa falar, né? Que é a questão da presença do teatro no romance, né? O livro ele abre com aquela falando em poema, o livro fecha com Caio Pano. Tem toda essa ideia do livro como encenação, como performance ali, e ao mesmo tempo as referências que você faz ao mundo teatral paulistano são as mais, né, tiradas do referente mesmo, são jornalísticas ali, né? E isso faz um contraste interessante, eu acho. Você está lidando com a encenação e trazendo essa hiper-realidade de encenadores, atores, a cena teatral ali em São Paulo toda, ali da Praça Roosevelt, traz de uma forma muito jornalística ali, né? Como é que é lidar? Teve um trabalho de pesquisa? Era algo que você já dominava? Como é que foi fazer esse contraponto entre o livro enquanto encenação, que é a encenação de uma busca também, né? Então tem um quê de romance policial, a gente pode até dizer, com essas referências ao mundo do teatro. Deve ser muito divertido, eu acho, escrever tudo aquilo ali, eu acho. Eu imagino. Rapaz, até recentemente eu tive uma dor muito grande quando partiu o Zé Celso, né? Eu senti como se tivesse partido também um pedaço desse meu livro, Uhum, porque essa cena que você mencionou
do teatro paulistano é muito cara a mim. Foi, foi fundamental para esse livro ser o que ele é. Eu, eu sempre fui muito apaixonado pelo teatro, embora eu não, minha formação como espectador seja uma formação como cinéfilo mesmo, né? Na infância eu ia para o cinema ali de bairro da, da cidade de Solânia, uma cidade do interior, muito parecida com a Moreno, que eu coloco no livro ali. Mas é engraçado, né? O cinema acontecia num teatro, era um cine-teatro. O mesmo lugar que exibia ali os clássicos dos Trapalhões, era o lugar que exibia a Paixão de Cristo. E era engraçado como o teatro, ele conseguia mobilizar no público uma, não sei, uma sede por verdade, por uma crença. Por exemplo, tem muitos relatos de Solânia, é, quando acontecia essa Paixão de Cristo, essa encenação da Paixão de Cristo, de gente atirando pedra no Judas, de gente subindo no palco para tentar salvar Jesus. Então, de certa forma, o teatro mediou também a minha noção do que é arte, de como a arte ela tem essa vocação de despertar na gente uma, uma paixão pelas histórias e uma crença pelas histórias, sabe? Parece que são coisas palpáveis. Eu falei no começo desse papo da gente, né, que é sempre um privilégio conversar com alguém que, como eu, acredita em personagens que nunca existiram como se eles fossem reais, sei lá, um Don Quixote da vida, talvez nunca tenha existido, mas ele existe, ele hoje existe mais do que o próprio Cervantes. É aquele momento em que o personagem não é mais escrito pelo autor, é o personagem quem escreve a autoria, é o personagem quem escreve o autor. Hoje, Cervantes é escrito pelo Dom Quixote. Quem é Cervantes? O que é que a gente sabe sobre ele? É muito pouco comparado ao que a gente sabe em relação ao Dom Quixote. Então, o teatro teve esse papel aí na minha formação. E aí, eu fui reencontrar o teatro justamente na minha juventude, quando eu me mudei como o Guilherme para São Paulo e comecei a trabalhar como jornalista cultural. E eu ia cobrir os espetáculos que aconteciam na capital paulista, né? Eu trabalhava num guia cultural, esse guia aparece incidentalmente no meio do texto, é um easter egg, assim, para quem conhece um pouquinho ali da história do que eu estou narrando, é o guia que o Fofão da Augusta vende nos sinais, né? Isso acontecia mesmo, era interessante. Eu trabalhava nesse guia, era um guia que ele cobria, ou pretendia cobrir todos os espetáculos teatrais, de cinema e de show que acontecia em São Paulo. Por semana eram mais de 1.000 eventos culturais que a gente cobria, pelo menos colocava o serviço ali no texto. Era um guia que era distribuído gratuitamente nas casas de espetáculo de lá. E aí o Fofão ele pegava esses guias e vendia no sinal. Era uma das fontes de renda dele, né? E aí, enfim, eu conheci todo esse cenário do grupo, principalmente do grupo Sátiros. Foi um grupo que eu me aproximei tanto deles que eu cheguei a morar numa casa junto com alguns dos atores. O Rafael Ferro, na época, a Andressa Cabral. A Andressa Cabral era uma atriz que fazia os 120 Dias de Sodoma, algumas das peças lá que eu até cito no texto, o Inocência, foi uma peça que me marcou muito, eu escrevi sobre ela, foi um dos primeiros textos meus no Guia Cultural, foi sobre Inocência. E aí, enfim, eu fiquei relativamente conhecido ali nesse meio e amigo do pessoal, né? Muito amigo do Ivan Cabral, que inspirou um dos personagens, o Ivan Santino. O Rodolfo Garcia Vasques, que é citado também lá na, no manifesto, né? E conheci essas figuras que foram me ajudando a compor esses personagens do,
que aparecem no Que Pesa no Norte. Então, a pesquisa, por assim dizer, foi mais ou menos um laboratório que involuntariamente eu fiz com eles, né? Eles gostam de falar disso, de laboratório, que sempre se faz um laboratório. E eles me motivaram muito, essas pessoas, a encarar a arte, não só a arte como uma performance, mas a própria vida como uma performance. E essa eu acho que é uma grande chave do Que Pesa no Norte. Para mim, o Guilherme, ele é uma pessoa que está tentando transformar a própria vida, muito por imaturidade artística, talvez, mas muito por ousadia artística também, transformar a própria vida numa obra de arte. E aí isso pode dar muito errado. E eu acho que no caso dele deu. E a história é a história de como isso deu errado. E Uhum. aí tem esses elementos todos que você falou, né? Inclusive esse mini spoiler do final do Caio Plano, que termina assim, né? Termina com Caio Plano, que eu queria deixar também em suspenso isso. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que não é pura e simplesmente a, o final da Paixão de Cristo, em que você sente a vontade de jogar a pedra no Judas? É a pergunta que eu acho que fica, é a pergunta que angustia muitos dos leitores. Muitos leitores chegam para mim para falar: e esse final? O que é que acontece? O que é que acontece com ele? O que é que acontece com ele para você? Porque para mim é muito mais interessante saber o que é que o leitor achou que aconteceu. Porque a partir do momento que o romance sai das minhas mãos, de fato, não é mais meu, Uhum. é mais do leitor. Eu espero que chegue o dia que o Guilherme e o Ricardo me escrevam, que a minha história seja menos importante que a deles, porque para mim é. Eu sou uma pessoa banal, eu sou uma pessoa trivial, eu não sou tão interessante. Você não estaria fazendo esse papo comigo se fosse para falar do meu dia a dia, mas você está fazendo esse papo comigo para falar do dia a dia dos meus personagens, que esse sim eu espero que sejam melhores do que eu, sejam mais inteligentes do que eu. Sempre quando eu entro num livro, eu penso nisso. A, a, a história que eu estou contando é mais interessante que a minha. Os leitores com os quais eu vou conversar, dialogar, são mais inteligentes do que eu. Porque assim eu acho que uma história se constrói melhor, sabe? Do que você subestimando tudo isso e se achando. A gente já vive a literatura hoje já vive numa atmosfera de muitos egos. Eu não queria que meus livros fossem plataformas egóicas minhas, sabe? Totens egóicos Uhum. do Tiago Germano. Mas Sim. que seja, se for para ser tote egóicos, que seja desse artista controverso, que é o Uhum. Guilherme, e desses outros artistas controversos com os quais ele se relacionou nessa trajetória dele. Certamente. E essa trajetória, no fim das contas, acaba pondo também em evidência a crise do patriarcado, né? A gente pode falar um pouco disso também. Mas, porque você estava dizendo aí que eu dei spoiler agora, eu venho, eu venho da poesia, assim como escritor, né? Eu venho basicamente da poesia. Agora, ano passado, que eu lancei um romance que é poesia também. Então, depois eu vou até te mandar esse livro aí para você ver. E trabalhei no mestrado e doutorado com narrativas, mas aí a gente não está muito preocupado com essa dimensão aí, né? Então, por isso que eu volta e meia dou spoilers aqui no canal. Ricardo, sabe que eu sou super a favor do spoiler? Porque o Assis Brasil, que foi meu grande mentor, né? Ele que orientou esse trabalho de Sim, pesquisa do Que Pesa no Norte, que foi também um trabalho de pesquisa do anonimato dos sujeitos nessas grandes cidades, nessas metrópoles. aham, Anonimato que pode ser ou muito positivo ou muito negativo, né? Eu lembro do Chico César, que ele disse que a melhor coisa que aconteceu na carreira dele foi ele ir para São Paulo e virar um anônimo. Porque aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, todo mundo já conhecia o cara. Já sabia que uhum, ele era foda. Lá ninguém sabia, ele precisou batalhar para chegar a esse estatuto que ele tem hoje de grande artista, né? Mas enfim, o Assis ele orientou isso aí, ele dizia pra gente na primeira aula, olha, era até radical da parte dele, eu acho muito radical, mas ele dizia, olha, vocês que gostam de ler,
o prazer acabou. Agora é trabalho, agora você tem que ler como escritor. É, é, acabou a aventura. Que para mim, com todo respeito ao Assis, admiro demais, é uma figura que hoje eu lembro dele todo dia, mesmo longe aqui, mesmo distante aqui, mas para mim é uma bobagem, porque para mim se torna tão mais aprazível a leitura quando você começa a ler com essa lupa, a ler, a fazer uma microleitura e a, ler, a pensar como é que ele fez isso aqui. Pronto. Ah, então, para mim, a, o melhor livro é aquele que consegue fazer você, de fato, desacreditar, aliás, que consegue descredenciar você. Você consegue ver a magia e perguntar: eu não tenho a mínima ideia de onde surgiu essa moeda, de como ele conseguiu tirar essa moeda da minha orelha. Mas aí, eu acho, às vezes eu prefiro saber o final, justamente para fazer esse estudo. Eu me despreocupando do final, tirando da equação o final de uma obra, eu consigo, tirando da equação a surpresa, talvez, eu consigo entender melhor como o autor conseguiu me, me jogar essa surpresa no colo. Então eu gosto do spoiler, e eu acho eu acho essa cultura do spoiler hipertrofiada, porque, afinal, todo mundo já sabe, por exemplo, como termina o Romeu e Julieta. Ninguém leria Shakespeare hoje se essa coisa do spoiler fosse levada muito a sério, entende? Então eu não me importo muito, não, que revelem os finais das minhas obras. Não, maravilha. Que bom. É, tem uma coisa, então, né, que eu acho que a gente podia juntar, assim, que é o fato do seu romance ser um romance da crise do patriarcado, de certo modo, e isso dá conta muito de uma cultura, de uma época, mas que também você situa especificamente nessa ideia de norte, né? Então, dá para pensar ali um romance que ele é de formação, né? Vem esse quadro formativo todo, que é atravessado por essa tentativa de manutenção de uma estrutura patriarcal e a crise que ela ocasiona, né? Esse choque de que não é só de gerações, né? Também, mas também de geografias, tanto que apesar de ser um romance, né, do norte, não é aquele romance do norte que ganha o relevo lá com o Franklin Távora, né? É um romance no qual é São Paulo que é mais descrito ali, né? A descrição, a paisagem que aparece é predominantemente a paisagem de São Paulo. Em um ou outro momento, mais no fim, inclusive, aparecem assim as paisagens de João Pessoa, do interior da Paraíba, tal. Mas como é que você lidou com essa questão aí da ideia de um romance do norte, o que pesa no norte, o título, né? Podia trazer um pouco essa discussão da nossa geografia cultural também, relacionando isso, se possível, com a ideia da crise do patriarcado ali. Eu fiquei muito receoso com relação a essa questão do norte, porque no fundo, é Nordeste, né? E quando se fala em Sul, também não é Sul, é Sudeste. Mas eu acho que isso revela também um pouco do nosso preconceito. E aí eu falo tanto do preconceito do sudestino, que fala que para cima, ali para cima de Minas, tudo é norte, quanto do próprio nordestino, claro, já numa posição histórica de mais de oprimido do que de opressor, de pensar que tudo para baixo é sul, porque a gente também diz, né? Ah, vocês lá do sul, e é Sudeste. Tanto esse termo sudestino já é usado muito mais recentemente, né? Antes se falava de sulista mesmo, como se falava de nortista. Eu acho que isso também revela muito dessa questão que você falou do patriarcado, né? Se você for pensar numa cultura como a cultura do Nordeste, que foi marcada por isso, de grandes senhores de engenho, né? Essa figura que nas fotos de família aparecem ali no centro, sentados nas suas cadeiras de madeira de lei, com a esposa ao lado, submissa, o filho brincando ali no chão, o escravo numa posição meio marginalizada, assim.
eu queria mexer com essas feridas também, que eu sinto que ainda persistem hoje, né? A questão do machismo, a questão da violência contra pessoas LGBT. Aliás, eu acho que não só contra pessoas LGBT, mas contra o diferente, contra o que destoe. Eu gostei muito da maneira como o romance foi acolhido justamente na comunidade LGBT e acolhido sem aquela postura de nenhuma insinuação. Ninguém fez uma insinuação de, por exemplo, Tiago, você supostamente é heterossexual, mas você se apropriou dessa cultura para colocar isso no romance. Ninguém fez esse tipo de acusação e eu achei isso muito legal, porque de fato o que Casa no Norte fala com relação a esse aspecto é, primeiro, a gente não pode perder de vista que pessoas morrem hoje em virtude disso. E isso, para mim, é o pior desse tipo de cultura. A pior coisa desse tipo de cultura é a eliminação de pessoas, de indivíduos, que não é só uma eliminação de identidade, é uma eliminação de vidas, né? Então, assim, deixar isso primeiramente muito claro, né? Mas segundo, mostrar também que o prejuízo que esse tipo de cultura traz não é, não é apenas para as pessoas que são LGBT, mas também por tudo as voltas. Pense, por exemplo, no caso de Guilherme. Não é só ele que sofre, ele é principalmente o que mais sofre. Mas sofre também a mãe, essa figura feminina que está ali no meio, que é também, tem seus sonhos tolhidos, sua individualidade tolhida, ela acaba adoecendo. A doença dela, para mim, tem muito a ver com essa cultura patriarcal. Sofre o próprio irmão, que ele, embora seja o mais macho, por assim dizer, o que cumpra mais essa função desse estereótipo, do que na cabeça do Ricardo, do pai, é o filho perfeito, mas ele sofre também. Sofrem todos ali nesse bojo. Sofre o próprio Ricardo, por que não dizer, né? Você sente muito a... O Ricardo é um personagem que uma terapia faria muito bem para ele, né? Um cara completamente, completamente descontrolado, não tem consciência alguma dos próprios sentimentos, das próprias emoções, das próprias atitudes. E isso tudo é colocado em crise em momentos mais, em momentos cruciais da narrativa, né? Como quando ele, por exemplo, vai para um puteiro em, em São Paulo e fica diante da própria impotência como macho. Então, é, foram momentos cruciais, foram momentos muito delicados para mim como escritor, para abordar, porque ali dentro tem estupro, tem gatilho, tem. Eu fiquei. Eu acho que eu fiquei muito receoso, mas não no momento que eu escrevi, menos. Mas talvez no momento em que algumas pessoas leram e levantaram esse tipo de problema. E eu pensei, gente, que fogueira que eu coloquei no livro. Como é que eu fui capaz de mexer nessa fogueira? Eu acho que talvez tenha tido um pouco a ver com uma certa inconsequência também, como criador, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco consequente mesmo, porque se a gente for ponderar as, as possíveis consequências, talvez a gente não compre a briga. Mas isso em virtude também de uma briga muito maior que eu acho que eu tenho como pessoa mesmo, como cidadão, de achar que a arte ela tem esse também essa eu reluto em falar de função, mas ela também está aqui para isso. Ela é política também. Se ela está no meio de nós, ela é política. Ela tem que se propor também a avaliar o nosso lugar como indivíduo.
avaliar, refletir sobre o nosso lugar como sociedade e tocar nesse assunto que é tão urgente, tão premente. E eu acho que não teria como ser diferente o que pesa no Norte. Ele é como talvez a Mulher Faminta seja também um retrato de uma época. Talvez se a Mulher Faminta, aquele meu primeiro romance, ele seja um retrato de uma masculinidade tóxica. E o que pesa no Norte é talvez o retrato dessa cultura do patriarcado que, felizmente, eu torço mesmo para que esteja em declínio, esteja em crise, que algo positivo saia disso, porque eu tenho as minhas dúvidas às vezes, né? A gente acabou de enfrentar momentos muito duros em que tudo isso esteve em discussão no debate público e em que a gente saía com conclusões muito catastróficas. Eu lembro daquela frase que se falou: parece que o meteoro hoje não é mais não é mais é uma esperança, né? Algo assim. O terremoto não virou mais uma solução, virou esperança. É isso, parece que o fim do mundo hoje resolveria muito melhor as coisas. Mas, enfim, é, eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto É, em particular. quando eu falo em crise, é justamente por conta dessas ocorrências todas, né? Eu acho que essa violência toda que a gente tem enfrentado mais recentemente, com a assunção assim de comportamentos tanto conservadores como fundamentalistas, como fascistas mesmo, por grande parte da sociedade, eu acho que é um sintoma, né, dessa crise. Essa violência não viria tão forte se não houvesse essa crise, eu penso. Porque tem o outro lado também, né, todas as conquistas que a gente tem, né. Então, Thiago, assim, eu estava pensando aqui, né, uma outra. Lá no começo eu deveria ter falado sobre isso, mas é a questão do desnorteio, né? E da epígrafe que você usa da canção do Belchior. Porque na canção do Belchior me parece assim, o sujeito que migra para a cidade grande do Sudeste ali e que aí se desnorteia, né? Enquanto no seu romance isso já é um pouco diferente, porque aí voltando a essa estrutura patriarcal, essa cultura toda, esse caldo de cultura de uma tradição, né? É, a gente pode dizer nacional, né? Mas que você pega ali numa determinada região, já traz no seu germe talvez esse desnorteio. Tanto que São Paulo, para Guilherme, é um lugar de conquista, né? Para o personagem Guilherme. E para pro próprio Ricardo, que né, um pouco se reavalia ali nessa experiência com São Paulo também. E eu gosto muito de literatura comparada e estava até pensando de trabalhar o seu livro em relação ao 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que aí tem a perspectiva da mulher, né, que também vai para o sul e também ali se desnorteia, mas que tem esse desnorte também em um conflito familiar que é de origem, né, que não está no sul exatamente, não está no sudeste exatamente. Então, eu gosto muito como você lida com esse paradoxo no fim das contas, né? E que faz o seu romance ser diferente da história da epígrafe, que é a história da canção, né? Acho que é um pouco isso aí. A É, Maria Valéria é uma grande influência, né? Ela é uma autora paulista, mas que mora aqui, né, na Paraíba. E, nossa, eu considero ela uma madrinha, sabe? Uma madrinha literária. E pois é. Quando eu tiver tempo, eu vou trabalhar esses dois em paralelo aí, fazer fico esses muito cruzamentos. feliz com essa associação, porque quando eu estava em Porto Alegre, foi um livro que eu li muito, é um livro que tem uma identidade também muito forte com Porto Alegre, no sul ali Aham, do país. Eu acho que exato. eles, eles começaram a ver Porto Alegre de outra forma a partir do momento que ela apareceu também na literatura da Maria Valéria Rezende. Exato. Bom, Thiago, a gente está fechando. Não sei se você quer falar alguma coisa. Por exemplo, o que que vem por aí? Se você gosta de soltar Ah, essas.
Vamos lá, vamos lá. As Bom, informações aí para gente. dizer que atualmente eu estou com a editora, né? A editora Matre, acabou de ser fundada. A gente vai lançar livros esse ano. Está com dois na programação. O Refúgio de Bisões, do Gabriel Eduardo Bortolini, um romance, um dos vencedores do Prêmio Paraná, da Biblioteca Paraná, bem próximo aí de você. E o Vespas do Mar não guardam rancor, que é um livro de contos do Rolim, do Idemburgo Rolim. Quando a gente se torna editor, acaba que os livros dos outros autores também são, de certa forma, como se fossem nossos. A gente tem essa sensação de se não é o pai da criança, é pelo menos o parteiro. E aí eu queria destacar esses trabalhos deles. Mas eu, como escritor, vou lançar ainda esse ano. Já anunciei, mas ainda não tinha falado publicamente, assim, tinha sido um post eventual no Instagram, mas eu vou lançar um livro de crônicas chamado A Índole dos Cactos, que é um livro que vai sair junto com a reedição do Demônios Domésticos, que é meu primeiro livro de crônicas. Os dois vão sair pela Caos e Letras, e saem provavelmente até o fim desse ano. Ademais, eu tô também. A coisa que eu mais ouvi quando eu me tornei editor foi: olha, o seu lado editor vai matar o seu lado escritor. O que está acontecendo hoje é que eu estou à beira de um burnout, quase acordando todo dia de 4:30 da manhã para escrever, para justamente a minha prioridade, que é a literatura, que ela não morra, que o meu lado escritor siga, na verdade, puxando esse lado editor. E aí eu tenho na gaveta um romance que eu pretendo lançar também aí nos próximos anos, o Banzai, que é um romance histórico, ele destoa um pouco do trabalho que eu fiz até aqui. E tem um livro também que está pela metade, estou escrevendo atualmente. Ele é baseado num conto do meu catálogo de pequenas espécies, que é um livro de contos que eu lancei pela Caus e Letras também em 2020, como você falou. Chama Até os Lobos Uivam Quando Estão Sozinhos. Tá em processo de finalização. Esse vai ficar na gaveta para também quando mais para frente, quando chegar a vez dele na fila, eu lançar. Mas quem sabe sai antes também, não sei, né? Vai que seja mais urgente, né? Mas é esse o quadro, mais ou menos, dos projetos aí que estão na minha parede agora, ou na minha gaveta, tá? Então, vem coisa boa por aí, aguardem. Espero poder ler sua obra também, dizer que foi maravilhoso o papo. É uma oportunidade também de conhecer literaturas para além das que a gente já conhece, né? Tem muita coisa hoje no Brasil que ela não é vista, que as pessoas pensam que não existem. Uhum. Mas existem e é importante a gente dar visibilidade. Então, vou ficar muito feliz aí em acompanhar a tua carreira também, para além do canal, como escritor, né? Como colega de profissão. Legal, legal. Vamos trocando. E que bom que você está produtivo, né? Isso é importante também. Esses últimos 2 anos eu fiquei sem escrever nada e eu acho que vou ter que acordar às 4 também para fazer isso que você está fazendo aí. Cara, vamos se incentivar. A gente passa lá uma mensagem, acorda às 4 e manda para o outro. Trabalha enquanto eles dormem. Beleza, Aquela coisa tá bom. bem empreendedor literário. Joia. Então é isso. Valeu. Pessoal, conversamos hoje então aqui com o Tiago Germano, falamos do romance dele, O que Pesa no Norte, e foi ótimo, uma conversa maravilhosa, e até semana que vem com mais outro livro. Até Até, mais, gente. valeu.